E aí, bom demais? Bom, hoje a gente começa o nosso curso de algoritmo da teoria à prática. Então, é um curso de algoritmo necessário, essencial para que você comece a entender o que é um algoritmo, o que é a estrutura de dados básicas, tá? E para que você tenha essa base bem forte, né? Para que você, quando for estudar uma linguagem de programação, JavaScript, TypeScript, Java, PHP, tanto faz, você tenha uma base mais sólida e que você não sofra tanto lá na frente quando pegar em coisas muito mais complexas. Então, o seu aprendizado vai ficar muito mais respaldado se você tiver essa base muito mais sólida, tá? Então, já peguei cenários de pessoas que pularam essas etapas e que lá na frente, né, tiveram muita dificuldade para entender aspectos que acabavam sendo simples, mas para ela era muito complexo porque não tinha de fato essa base. Então, se você já está aí estudando framework, antes de ter estudado essa base, então dá uma pausa nisso daí e volta para cá, que você vai ter um aproveitamento muito maior desses outros materiais depois que você tiver a base, né? Eu não estou falando só de algoritmo, tá? Algoritmo, estrutura de dados, princípios de PO, mas enfim, pegar todo o básico ali, toda a base, né, de tecnologia é muito importante para que você não sofra tanto no futuro. Porque se você fizer isso, muito provavelmente lá na frente você vai parar e pensar, poxa, eu não estou entendendo isso aqui. E quando você for ver, é algo essencial, é algo que você já deveria ter aprendido na sua base, tá? Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma, a gente vai aprender da seguinte forma. A gente desenvolveu aqui um PDF, bem enxuto, bem básico, mas é o que vai nos guiar nas nossas aulas aqui, desse mini curso de algoritmo. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, a gente vai ver o material, vou ler o que está descrito e vou explicar também com a minha visão, da minha forma de explicar para vocês, para que vocês consigam compreender. Esse PDF vai ficar aqui na descrição do vídeo, para que você faça o download e consiga estudar de maneira com leitura, né? Tem muita gente que estuda assim, eu também sou muito adepto a esse tipo de estudo, então a gente vai deixar o PDF para que você consiga acompanhar ou estudar dessa forma. Mas eu aconselho que você veja todos os vídeos que a gente for liberar desse curso para que você consiga ver os exemplos que eu vou dar também em código mesmo. A gente vai desenvolver alguns algoritmos juntos, né? Pegando do exemplo que já tem, outros exemplos também, tá? Então vai ser bem interessante. Então esses exemplos só vai ser em vídeo, então por isso você tem que ficar por aqui, tá? Então vamos partir o nosso PDF. Tá bem simples, tá? A gente não a ideia aqui é passar um conteúdo muito mais valioso, não ficar perdendo tanto tempo com os outros detalhes, tá? Bom, então curso de algoritmo da teoria à prática. Por que da teoria à prática? A gente vai falar da teoria e também vai mostrar os exemplos práticos. Então, primeiro de tudo, o que é um algoritmo? O que significa algoritmo, né? Eu não trouxe o significado da palavra algoritmo, mas um conceito, né, do que é o algoritmo. O algoritmo é uma sequência de instruções bem definidas, então pega essas palavrinhas, né, bem definidas, que resolve um problema específico. Isso aqui também é muito importante que você entenda, tá? Ele nos leva de um estado inicial a um resultado esperado, passo a passo, tá? Ou seja, o que isso quer dizer? Um algoritmo, então imagine que o algoritmo ele é uma sequência de passos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o exemplo que já está ali embaixo. O algoritmo é uma sequência de passos ou uma sequência de instruções que são bem definidas e que resolvem um problema específico. Evandro, então quer dizer que se eu tiver uma sequência de instruções, mas não resolve um problema, não um algoritmo? Não, não é um algoritmo. Porque tá bem específico, né? Tem que resolver um problema. Como assim resolver um problema? Ele tem que ter um início, meio e fim. Então esse algoritmo ele começa fazendo alguma coisa e ele tem um final. Ele entrega alguma coisa pronta, digamos assim, tá? É, e é um problema específico. Se for um algoritmo que você está escrevendo que ele faz um monte de coisa, muito provavelmente eles deveriam ser dois algoritmos diferentes, distintos, tá? Eles podem até se comunicar, mas seriam algoritmos distintos, tá? Então, o conceito aqui que eu trouxe para vocês é esse de algoritmo. Então, imagine, a gente fala muito da receita de bolo, né? Que é um passo a passo ali. Então, você, sei lá,
Pega uma panela, pega farinha de trigo, sei lá, açúcar. Eu não sei bem como é que faz bolo, tá? Mas, enfim, tem uma sequência de passos ali que ela tem que ser executada de modo que obtenha um resultado. Qual que é o resultado? Tem um bolo, né? Tem um bolo feito ali. E aí vocês concordam comigo que para essas instruções ela resolverem um problema, elas têm que ser lógicas, né? Então a gente vem por aqui para a parte aqui parte da importância, né? É resolver problemas de forma lógica e organizada. Ou seja, vamos já pular aqui para o nosso exemplo, que é do algoritmo fazer café, né? Então é bem coeso, né? Programador, café. Tem alguns programadores que não, não gostam de café, mas enfim. O algoritmo para fazer café, ele tem alguns passos, né? O exemplo que está aqui é o quê? O primeiro passo, colocar água no recipiente, básico, né? Se não tiver água, não tem como fazer o café. Adicionar café ao filtro. Então, eu vou pegar ali, se eu for colocar mais detalhes ali na minha imaginação, que eu vou pegar a garrafa do café, colocar o filtro, colocar o café dentro, e aí vai ficar esperando ali o café, a água está fervendo, né? E aí depois, na terceira etapa, colocar o recipiente no fogo, ou seja, o recipiente que eu coloquei a água, eu vou colocar no fogo, vou acender. Aqui não está detalhado tudo, tá? Porque não precisa até. E quarto passo, esperar a água ferver, ou seja, ela vai começar ali a esquentar até chegar ao ponto de ebulição. E aí, beleza, chegou nessa etapa, eu vou pegar essa minha água, que já está fervendo ali, e vou despejar sobre o café que está dentro do meu filtro ali, e que por sua vez, muito provavelmente está dentro tá ali dentro em cima da garrafa. E o último passo, servir o café. Aqui, o servir o café é um opcional que eu posso só fazer e deixar lá e nem tomar e nem nada, mas enfim, é uma etapa a mais. Mas perceba o seguinte, que todos esses passos aqui, eles têm uma sequência lógica. Por exemplo, se eu tentar servir o café, colocar o servir o café como primeira etapa, não vai funcionar. Por quê? Porque eu não tenho café ainda. Não tem jeito. Como é que eu vou servir o café que não tem? Ou se eu tentar despejar a água sobre o café antes de colocar a água no recipiente, ou seja, se eu colocar o quinto passo ali como primeiro, eu posso fazer isso. Só que vai dar uma merda daí. Imagina, você vai tomar um café desse? Pensa com você. É lógico fazer isso? Não, não é lógico. Por quê? Vai estar água fria. Vamos supor que eu peguei ali, coloquei a etapa 5, né, no lugar da etapa 2. Então eu peguei a água e joguei a água sobre o café. Primeiro, se eu for colocar bem numa ordem, como é que eu posso dizer assim? Se eu for bem restritivo mesmo, eu não tenho nem onde jogar, no caso, essa água. Porque eu ainda nem coloquei o filtro, né? Mas enfim, acho que vocês entenderam. Então, é uma sequência lógica. Se eu fizer tudo ali, mas não colocar água para ferver, eu posso colocar água sobre o café, só que a água vai estar fria. Não vai estar bom, não vai ser um café de verdade. Na verdade, nem sei se pode chamar de café, né? Mas enfim. Então, assim, a sequência tem que ser lógica, tá? E organizada. Então, é isso que eu falei. Acaba que se não é lógico, se não é organizado, na verdade, ele acaba deixando de ser lógico. Aí vem um outro ponto aqui, né? Otimizar recursos. Isso daqui é mais uma questão de, como é que eu posso dizer assim, de organização. O que significa isso? Se eu pego essa sequência de passos aqui que eu tenho e deixo elas bem definidas como está aqui, bem enxutas, vocês percebem que eu não especifiquei aqui que para colocar água no recipiente, primeiro eu liguei a torneira, coloquei a vasilha, o meu recipiente embaixo, esperei encher. Então eu deixei muito mais direta, digamos assim, os passos que eu tenho para executar. Então, trazendo isso para a programação de fato, para uma linguagem real, isso otimiza recursos, tá? Então, vamos supor que cada um dessas etapas aqui são funções, né? Então, se eu tiver muito mais etapas, eu tenho muito mais funções que, por sua vez, precisam ser invocadas e guardar e alocar recursos da minha memória, por exemplo, e que isso vai gastando muito mais recursos da minha máquina, tá? Então, basicamente, otimizar recursos seria isso.
E por que que otimiza, né? Porque, como eu falei, eu tenho uma sequência lógica e organizada, então não preciso ficar fazendo coisa demais. Isso até me ajuda a pensar, tá? Como é que o sistema vai se comportar. É por isso que eu falei antes, né, que você precisa ter essa base. Facilitar a comunicação entre programadores. Então, um algoritmo bem definido fica muito fácil de entender. Então, por exemplo, se eu pegar esse algoritmo aqui, fazer café e mandar para outra pessoa, muito provavelmente ela vai conseguir fazer café com essas etapas que eu mandei para ela, com esses passo a passo que eu mandei para ela. E nesse caso a gente está falando de outro programador, né? Mas está falando do código mesmo. Mas se eu mandar para ela uma sequência de passos, mesmo que por escrito mesmo, para um programador, ele vai conseguir desenvolver um software em cima disso, né? Se tiver bem específico. Se eu não deixar espaço para dúvidas, tá? Então, isso facilita a comunicação no dia a dia, tá? Então, aqui mais para baixo, a gente tem aqui as tarefas, uma tarefa no caso, que a gente acredita muito aqui na Nautilus que para que você aprenda algo, você tem que praticar. E, sinceramente, eu nunca aprendi nada de outra forma. Então, você tem que pegar e escreve esse aqui que a gente fez, reescreve ele mesmo, você baixou o PDF, mas também faça exercícios, faça eu indico que você faça mais de um algoritmo de tarefas do seu cotidiano, que a gente deu exemplo, né, de escovar os dentes, ou fazer um lanche. Então escreve um algoritmo com essas tarefas, eu aconselho que você faça mais, para que você comece a entender como é que funciona um algoritmo de fato, e sua mente, o seu cérebro começar a pensar mais de maneira lógica, de maneira racional e organizada, tá? Que é o que a gente falou aqui, de forma lógica e organizada. Por quê? Porque é assim que você vai resolver problemas do seu dia a dia, tá? Então, a gente vai falar sobre só isso daqui hoje, só isso daqui não, que já tem bastante coisa. E nas próximas aulas a gente vai falar aqui, ó, já dá um spoiler, né? Estrutura de dados básicas, tá? Então a gente vai falar sobre isso depois. Então, você precisa saber desse passo a passo, você precisa entender essa lógica para que você consiga pensar quando você for resolver um problema real, né, num software, como é que você vai resolver ele. Então, vamos supor que você tem um software de cadastro de clientes e, sei lá, de to-do. Você faz cadastro de clientes, de usuários, né, vou chamar de usuários, e dentro desse seu sistema, os seus usuários podem fazer cadastro de tarefas, né, de to-do ali. Para fazer esse sistema funcionar, você vai ter que ter um passo a passo lógico, tá? Você vai ter que ter um passo a passo até mesmo para você pensar como que você vai iniciar o desenvolvimento. Então, por exemplo, será que faz sentido você começar a desenvolver a parte da modelagem de dados da parte dos to-dos, ou faz mais sentido você começar a modelar pelo usuário? Então, são perguntas que você vai ter que ter respostas no desenvolvimento do software. Isso, o algoritmo vai te ajudar. Uma dica extra aqui, antes de passar essa dica, se você ainda não é inscrito, chegou agora, primeiro vídeo que você está vendo, já se inscreva aqui no canal para você não perder as outras aulas desse curso e de outros que a gente está preparando para vocês, tá? Então se inscreva, deixa um like se gostou desse vídeo, tá? Então vamos lá. Você está lá fazendo esse seu software. Para você desenvolver de maneira lógica, o que eu faço para poder pensar quando eu vou resolver um bug ou desenvolver uma aplicação? Eu começo a escrever normalmente em papel mesmo. Tudo que eu entendi daquele problema, daquele software, daquela solução que eu tenho que desenvolver, e começo a escrever tudo que eu preciso, todas as informações que eu tenho, e com base nisso eu começo a pensar na sequência lógica de cada passo que esse software tem que fazer. Então, por exemplo, para me fazer o login, primeiro eu tenho que fazer um cadastro. Se o usuário não tiver cadastro, não tem como ele fazer login. Então, eu tenho que pensar nesse fluxo. Lógico, a gente está falando de pensar no front-end, no back-end, em vários aspectos. Mas, a princípio, eu penso no macro, né? Como a jornada do usuário, o que o usuário tem que fazer. E depois, dentro de um algoritmo bem específico mesmo, eu também tenho que fazer esse tipo de análise, né? O que esse meu algoritmo vai fazer em específico? O que ele começa fazendo e qual que é o resultado que ele entrega? Então, você tem que ter isso claro. E para ter isso claro, é só praticando com exemplos desse, como eu te falei, como eu te mostrei, tá?
Se você quiser já praticar também com linguagem de programação, se você já sabe, também ajuda pra caramba, mas pratique fazer de coisas mais abstratas, escrevendo mesmo, tá? Então, essa foi a dica aí. A gente vai ficando por aqui nessa aula. Daqui a pouco a gente já vai liberar a próxima aula para vocês também, tá? Então, fiquem de olho para poder é, fazer a sequência, né, de aula certinho, para que você consiga tirar total proveito e como eu falei no começo, conseguir evoluir bem na sua carreira de programador, tá? Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula.